Don't you want to cross Jordan now? And long enough in the wilderness, let's go over to the promises. Jesus, pray. You feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't he dandy? Let's shake hands with one another now saying, Jesus, pray. Jesus, pray. Oh, Jesus, pray. Yesterday, today, and forever. Just changed his form. Praise him. I will ever praise him. For he took all the creeds away from me, sent me to believe his word. Oh, can't you hear the master's violin pull across the bow, across his word? He's the same yesterday. I will ever praise him. I will ever praise him. Him the word. Ever praise him. What did he do? For he said behind the curtain, me free. Praise be to God. I love him. Don't you love him? Isn't this heavenly? I like that attributes of the Word. See, just the Holy Spirit, that sweet, humble way. I just like that. Oh, just think, on the other side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet, immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life that was in the Garden of Eden blooming, there is rest for. You want to go? He breaks every fetter. Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shine one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised
500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai, I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the promise. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood of life. To make mention that the services again tomorrow afternoon over at the embassy now. Eu gostaria de mencionar que estamos, os cultos, outra vez, amanhã à tarde, outra vez no Embassy. We will be praying for the sick there and expecting God to meet. Agora estaremos orando pelos enfermos ali, esperando que Deus se encontre conosco. I've come to put in my part, my ministry, into making all that we can this meeting to be a success. E eu vim para fazer minha parte, meu ministério, fazendo tudo o que podemos, para que esta reunião tenha sucesso. Not a success because it's our meeting, but a success of people finding Jesus Christ. Não um sucesso porque são nossas reuniões, mas um sucesso de pessoas encontrando Jesus Cristo. Success. Este é o sucesso. No matter how much we praise God, how many great things that we see Him do, how many times He speaks to us in the Spirit, and so forth, unless there's something accomplished, some souls brought into the kingdom. Em qualquer reunião, não importa o quanto louvamos a Deus,
com grandes coisas o vemos fazer, quantas vezes ele fala conosco em espírito e assim por diante, a não ser que haja algo realizado, algumas almas trazidas ao reino. Brother Shakarian, we just made a real statement just now about what he thought about these days that we're living in. I truly believe that with all my heart. E o irmão Shakaron agora acabou de fazer uma verdadeira afirmação sobre o que ele pensava sobre esses dias em que nós estamos vivendo. Eu realmente creio nisto com todo o meu coração. Just at the closing time, just in the, Que estamos vivendo no tempo final, just in the evening shadows. bem nas sombras do entardecer. Sun is far advanced. O sol está bem adiantado. And when we see things taking place the way they are today, why, it's hard telling what another generation would bring. E quando vemos coisas acontecendo da maneira que hoje estão, ora, é difícil dizer o que a outra geração trará. Há poucos dias atrás, A few days ago, just let me give you a little inside something. They made an analysis throughout Arizona, where I live, of all the schools that gave deixe-me lhes dar algo confidencial. Eles fizeram uma análise através do Arizona, onde eu moro, em todas as escolas. unknowingly to them a mental test. Eles deram às crianças, sem elas saber, um teste mental. And guess what? Including high schools and grammar schools, there was 80% of the children suffering with mental deficiency. E adivinham qual foi? Incluindo o ginásio e o primário, 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% of them was television watching. 70% delas assistiam televisão. The evils has just slipped up on us, and we don't. You wonder why it comes. You can hear the voice of God screaming out against it, and yet here we. Vejam, os males, eles simplesmente passaram por nós e nós não... Você quer saber por que ele vem? Você pode ouvir a voz de Deus gritando contra isto, e mesmo assim nós nos encontramos enredados nisto. Get webbed into it. Let me give you a shocking something. Deixe-me lhes dizer algo que chocará. See, not all that saith unto me, Lord, Lord. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, Herein, but the one that doeth entrarão. what my Father is Porém, aquele que faz a vontade do meu Pai. word. Sua vontade é sua palavra. You can be ever so religious, have great time shouting, jumping in these meetings, which we're. I don't want to be critical, but I have a. Podemos ser sempre tão religiosos, ter bom tempo, gritando, pulando nessas reuniões que estamos. Eu não desejo ser crítico, A duty to do to God. mas eu tenho um dever para com Deus. That duty is to be sincere and to say what He wants me to say. E este dever é ser sincero e dizer o que Ele deseja que eu diga. And I'm certainly grateful for the California chapter who's bore with me in my convictions about. E eu, com certeza, estou agradecido às autoridades eclesiásticas da Califórnia que abriram caminho em minhas convicções. Convictions. I'm a hypocrite. And I'm not even honest with you. Se eu não declarar minhas convicções, eu sou um hipócrita e não estarei sendo nem mesmo honesto com vocês. Honest with you, how will I be honest with God? Because I see you and talk to you. Of course, we do to God too, but E se eu não posso ser honesto com vocês, como poderei ser honesto com Deus? Porque eu te vejo e falo contigo. be sincere and honest with one another. We are certainly in a. Nós fazemos com Deus também, mas temos que ser realmente sinceros e honestos um para com o outro. Estamos com certeza em uma terrível, terrível era. E você alguma vez já parou? Honest with one another.
We are certainly in a horrible, horrible age. And did you ever stop, just let me give you just a little analysis. Not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter therein. Deixe-me lhe dar uma pequena análise. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, That doeth the will of my Father. entrarão, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus said on earth, man shall not live by bread alone, but by every word. Jesus disse na terra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Every word, not just now and then a word. Toda a palavra, não uma aqui, outra ali. A palavra, através de toda a palavra. It was one word, misbelieved by God, of God's commandments that caused death, sorrow, and every sickness and heartache. Foi uma palavra descrita de Deus, dos mandamentos de Deus, que causou morte, tristeza e cada enfermidade e dor no coração. To miss God's word, one word, if He'd taken the human race into death by misbelieving one word, Ao perder a palavra de Deus, uma palavra, se ele levou a raça humana à morte ao perder, descrendo numa palavra. surely, but He said it would happen. Certamente, certamente. Mas ele disse que isto aconteceria. Satan said, surely it won't, but it did. Satanás disse, claro que não, mas aconteceu. To keep every word of God. Então temos que guardar cada palavra de Deus. And all this suffering and things that went on in the human race by misconstruing or misbelieving one word, how are we going back? By missing one. If it's cost all this price, even the life of His Son. E se o humano e todos estes sofrimentos e coisas que passam na raça humana, destruindo ou duvidando de uma palavra, como voltaremos perdendo uma, se custa todo este preço, até mesmo a vida do seu filho? Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. I can't take a text from this, but because we haven't got time, but just to leave something with you. Eu não posso tirar um tema disto, porque não temos tempo, mas apenas para deixar algo com vocês. Vamos pensar em... Let us think of, I went one day with Brother Shakarian, with his high breeding cattle. Eu fui certo dia com o irmão Shekari, onde eles estavam hibridizando o gado. And I seen in the laboratory where Brother Shakarian taken me in. E eu vi o laboratório onde o irmão Shekari me levou. I dipped in the stern of the male cow. E eles mergulhavam no esperma do boi só um pouquinho, A little, like a little instrument of match stem, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. uma espécie de um pequeno instrumento, como um palito de fósforo, e tiraram um pouco daquele esperma e o colocaram na lâmina, que o aumentou centenas de vezes. Boa noite, irmãos. Aqui estamos pela graça, mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 302. E logo após 274. Rude cruz se erigiu.
de cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias. 274. Olhando para Cristo, meu divino Salvador. Olhando
para Cristo, meu divino Salvador. Eu quero me alegrar, eu quero me alegrar na sua formosura, seu poder e seu amor inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti, olhando para Cristo que na cruz por mim morreu. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Cristo bem amado, doce eterna luz, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti, olhando para Cristo que nos céus há de descer. Quero me encontrar, sua glória, seu amor e seu poder me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Aleluias, graças a Deus. Nós vamos receber o pastor sob o toque Somente Crer, para nos trazer a palavra desta noite.
Boa noite, meus irmãos. É só mesmo pela graça que nós estamos aqui nesta noite, não é? Só pela graça. Nós estamos passando por esta fase da vida que a gente não gostaria muito de estar comentando sobre isto, mas é necessário. Hoje eu estava ouvindo a escola dominical de Goiânia, creio que toda a igreja aqui, né, está conectados com Goiânia, e o pastor Joaquim começou falando sobre esse problema. Os pastores precisam orientar os irmãos até como procurar um médico, fazer um tratamento pós serem contaminados. Foi o que ele disse lá, né? Que Goiânia já tem muitos casos. Porque fica sequelas, e as sequelas às vezes matam também. Então, a pessoa precisa fazer um tratamento. Goiânia tem um médico lá relacionado com a igreja que ele tem sido muito bom para isso. Mas nós não estamos assim tão preocupados a ponto de já estar prevendo isso, né? Primeiro nós vamos nos cuidar, porque é o cuidado a única coisa que nos ajuda. Os médicos dizem que uma gotícula de saliva ela pode ir a 1,83 m para frente. Se eu falo aqui, pode ir até 1,85 m, 83 centímetros. Por isso foi estipulado a distância de 2 metros, né? O espaçamento. O pastor Samuel Guimarães, eles fazem lá em Rio Verde, um cadastro. A pessoa, para ir no culto, ele tem que comunicar para ver se ele tem vaga, porque eles fazem deixando esse espaçamento, né, de 2 metros. Eu sei que não é fácil de nós termos todos os critérios que precisariam de ter, porque muitas pessoas ignoram isto, especialmente os mais jovens. Mas, na verdade, quem está matando os velhos são os mais novos, né? Porque eles facilitam. Eu não estou falando da igreja, estou falando lá fora. Eles facilitam, vai para as bebedeiras, para as farras, e depois eles voltam para visitar as famílias, os avós, que às vezes estão isolados até em fazenda, e eles levam aquele vírus para eles. Então, o perigo não é só da pessoa se contaminar, mas é dele ter contato com uma pessoa que não sente nada, né? Pega aquilo, passa, mas contamina do mesmo jeito. Então nós devemos ter cuidado, porque o vírus, ele entra, 80% dele entra pelo nariz, pelos olhos muito pouco e pela boca muito pouco, mas é pelo nariz. A máscara, ela protege o nariz e a boca, mas é difícil a gente usar isto sem estar pegando nela, né? Aí você pega nas coisas e pega na máscara. Se você pegar no vírus lá no supermercado, lá onde você andou, na mão,
e não pegar no rosto, não tem problema nenhum. Você pode chegar em casa, lavar as mãos e não teve problema. Água e sabão tira ele. Agora o difícil é manter uma saída de casa 2, 3 horas sem estar pegando nessa máscara, né? Esse aqui é o difícil. Mas nós vamos continuar tendo esses cultos aos domingos até vermos o que Deus vai fazer. Depois destas festas, primeiro foi a política, né? As aglomerações dos políticos. Depois vem agora Natal e Ano Novo. Mas eles nunca vão parar de se aglomerarem por nada, não. Eles estão em todas as cidades, aglomerados, bebendo e farreando a noite inteira. Infelizmente é o que está acontecendo, né? Que Deus nos guarde, né? Deus nos proteja. Ele tem nos guardado até agora, Ele vai continuar nos guardando, pela misericórdia dEle. Irmã Iraildes está ali firme, né, irmã Iraildes? Que Deus te abençoe. Nós temos pensado em fazer visitas, mas quem ouviu hoje a escola dominical viu o pastor Joaquim, ouviu o pastor Joaquim falando sobre a presença dos pastores nas casas, nos lares. Então, alguém reclamando de assistência, né? O pastor não vem na casa da gente. Aí o pastor Joaquim dizendo, olha, ele não deve ir mesmo, porque se ele for visitar os irmãos, ficarem na casa dos irmãos, ele vai se tornar uma pessoa comum. Aí eu disse para a Raquel, falei, não, desde quando eu trabalhei com o pastor Joaquim, auxiliei ele por uns 3 anos, estive com ele no escritório, nos atendimentos, e eu acompanhei ele, aprendi isso com ele. Então, já por esse princípio de não estar mesmo visitando, indo à casa dos irmãos, se você pensar assim, o senhor não tem vontade, não gostaria? Claro que eu gostaria. Porque se tem pessoas que a gente se dá bem, gosta de estar junto, é os irmãos. Né? Especialmente nessa hora que nós estamos vivendo. Parece que parece não, na verdade, um alento, né? um consolo para a gente encontrar um irmão e conversar. É muito bom, ajuda muito. Então eu sei que os irmãos também carecem disso, né? De conversarem. Apesar de que aqui na nossa região existe muito poucas pessoas enclausuradas, fechadas, né? Como existem nas cidades grandes, e partindo de Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas têm que ficar em casa mesmo, não tem aonde ir. Aqui não, nós somos muito ligados às fazendas, aos sítios, e saímos por aí. Agora, todo mundo carece de uma conversa, né? Às vezes até por telefone. Nós, não diria desabafamos, mas nos relacionamos, né? Até pelo telefone, conversamos e ajuda. Mas os irmãos vão entender isso, como o pastor Joaquim respondeu hoje, todos que assistiram, e que se não assistiu, você pode assistir, vai estar na internet. É uma pergunta que fizeram para ele logo no comecinho ali da escola dominical, sobre esta situação. E nós
já temos isto por princípio. Eu também penso assim, eu vou visitar o irmão, mas sei lá se ele vai gostar, né? Eu cheguei há poucos dias na casa de um casal idoso, eles não queriam me receber. Ficaram com dificuldade. Eu tive que falar para a irmã, não, irmã, eu estou bem, nós não estamos contaminados. Nós estamos aqui porque nós estamos bem, nós estamos recluídos também. Tal, foi que ela se abriu depois e começou a conversar. Porque eles sabem que eles são de uma área de risco muito grande. Então, às vezes as pessoas não querem. Não é só idoso, não. Tem pessoas ainda jovens que não fazem questão de visita. Isso é muito pessoal, né? Situação muito pessoal. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Eu esqueci de passar para os irmãos, mas está no livro de Mateus 24. Eu quero ler o versículo 10 ao 14, Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Senhor Deus, nós queremos perseverar, porque nós temos tantos motivos para nos escandalizar. Nós temos muitos motivos para desistirmos. Nós temos muitos motivos para deixarmos ao Senhor, afastarmos da igreja, afastarmos dos irmãos, mas nada escandaliza, nada estorva, nada impede que nós prossigamos. Ó Deus, nesta hora nós te pedimos, esforça a nossa coragem, anima-nos nesta hora, encha-nos da tua graça dos céus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, que o Senhor nos guarde do mal, mantenha a saúde, mantenha a graça, mantenha a bênção do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar, irmãos. Graças a Deus. Eu quero tomar aqui esta escritura de Mateus 24, especialmente o último verso, que é o 13. Mas aquele que perseverar até ao fim, não é quem começou. Paulo diz que todos correm no estádio, mas um leva o prêmio. Todos começam a correr na corrida São Silvestre, muito conhecida, né? São milhares de pessoas, mas um ou dois ou três, né, vai chegar na faixa, porque os outros desistem. Quando eles percebem que eles não conseguem chegar, porque eles não têm preparação para suportar aquilo,
aquela carreira, não é? Às vezes a pessoa que vai ganhar, ele nem começa esforçando, ele começa devagar. Quando ele vai aproximando do fim, é que ele esforça, que ele emprega toda a sua força, todo o seu recurso. E assim é também a fé. Mateus 24, Jesus está falando de várias fases, né? Porque ele falou sobre aquelas 3 colocações que ele fez quando os discípulos lhes apresentaram o templo. Ele falou sobre as coisas que seriam derribadas, se referindo à destruição do templo. Ele falou sobre os sinais do fim e do fim do mundo. Os discípulos depois perguntaram para ele lá separadamente, e ele explicou para eles. Mas a verdade é que eu sei que vocês também podem dizer a mesma coisa. Vim entender isto depois que o irmão Brana nos ensinou sobre essas 3 perguntas dos discípulos a Jesus. Mas logo ele seguiu em frente e começou a falar do fim, a situação do fim. Eu fico um pouco até abatido, não sei se eu posso aplicar esta palavra, mas é notável, numa situação que nós estamos vivendo nesta hora, nós já podemos perceber assim, tão pertinho de nós, o fim. Nós estamos já percebendo, não da maneira como Paulo pregou o fim, não da maneira como Pedro falou do fim, há 2000 anos atrás, porque ali tudo era profecias, eram pregações que viria a acontecer no seu devido tempo. Mas hoje nós estamos falando do fim de uma maneira muito mais evidente, muito mais clara do que o próprio irmão William Marion Branham falou até o ano de 65. Porque ele pregou o fim ainda no seu começo do ministério. Ele já pregava na mesma veracidade, na mesma unção, sobre o fim. Estava ouvindo a mensagem que o pastor Joaquim pregou agora, de 84. Ele até disse que vai repetir ela no encontro. Aquela mensagem, ela foi pregada em 84, mas praticamente tudo dela é para agora. É para a hora que nós estamos vivendo. Nós lamentamos, porque aqui nós não temos um sistema de gravação, né? Nós não temos esta facilidade, condição. Mas quantas mensagens que nós pregamos aqui há 15 anos atrás, profetizando o que estaria acontecendo exatamente hoje. Exatamente hoje. Eu estava lembrando que eu havia falado várias vezes que essa igreja aqui ficaria uns 10 irmãos. Uns 10 irmãos. Ainda está faltando mudar muita gente, né? Porque ainda tem muito mais de 10. Mas vocês vejam que várias famílias foram embora para Confresa, já outros irmãos foram embora para outra cidade aí perto.
agora recente. E será que vai cumprir? Se nós ficarmos aqui só 10, então, isso eu falei isso umas 3 ou 4 vezes há uns 5 anos atrás. Eu não disse que ficaria só 10, eu disse que ficaria em torno, né? Mas nós estamos vendo esse fim que Jesus falou aqui. Como eu estava entrando no assunto e já mudei, mas eu fico impressionado com pessoas que criaram na igreja, ficaram 10, 20, 30, 40 anos na igreja, desde criancinha. De repente, eles tomam a decisão de não vir mais, não querem mais a mensagem. São pessoas que não têm nem vaidade lá fora, não têm nada lá fora, porque já são até de idades, mas desistiram, simplesmente se esfriaram. Aí você fala, não, é por causa da situação que nós estamos vivendo, mas não é. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela tem conscientizado os cristãos da mensagem muito mais do que antes do que isso acontecesse. Está havendo um despertamento no coração dos eleitos para essa hora que estamos vivendo. Não é por causa do problema de saúde, é por causa dos sinais estarem se cumprindo. É por causa da Bíblia estar se cumprindo. Você pega uma mensagem do profeta e começa a ler, você ouve uma mensagem de um pastor que prega a mensagem, todos estão concluindo o fim nas suas pregações. Nós não temos mais como pensarmos em futuros financeiros, futuros até espiritual. Eu vou ali para uma cidade, vou começar um trabalho, vou levantar um trabalho, vou fazer uma obra, como nós usamos expressar, né? Fazer uma obra para Deus. Você não consegue mais. Você pode colocar um evangelista em cada esquina de uma cidade desta aqui, ó. Eles vão pregar 2 anos e não vão trazer nenhuma pessoa para a mensagem. Revelada mesmo, que foi revelada, a menos que seja uma semente eleita que está perdida por aí. Mas dentro do normal, você não vê mais uma chance. E por que, irmãos, deixam a mensagem nesta hora, viram as costas, e vocês pensam que é só aqui, que é só ali? Isso está acontecendo no mundo inteiro, irmãos. Vocês podem ver que o pastor Joaquim Gonçalves, ele está gritando, cadê fulano? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Não tem motivo. Ir para onde? Mas Jesus está dizendo aqui, ó, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Por quê? Porque a iniquidade seria multiplicada. Multiplicar, diz o irmão Branham, que é alcançar a totalidade de uma só vez. Olha da onde que nós saímos na era científica. Saímos da carroça. Quantos aqui não trabalharam com carroças? Quantos aqui não colocaram um cavalo numa carroça e trabalhou, e andou, e veio na cidade, morando em sítios, em fazendas? Quantos aqui? A geração, irmãos, a geração que ainda está na maioria vivos,
usaram a carroça como único meio de transporte, porque não existia outro. De repente, a ciência multiplica e um homem consegue ir à Lua num foguete, numa espaçonave. Da carroça ao espaçonave. Agora, estas coisas naturais, elas explicam as espirituais. Por que que o mundo saiu? Você ainda encontra aqui e ali uma pessoa que ainda tem uma vida conservadora. Uma vida conservadora. Aquele casal lá da fazenda que ainda anda a cavalo, que ainda usa uma bicicleta para vir na cidade, que ainda vem a pé, pegando uma carona, um ônibus. Mas isso é uma raridade. É uma raridade. Ver aquela esposa humilde, feliz, morando numa casinha humilde. Você pode ir aí em 100 fazendas e sítios. Talvez você não vai encontrar 10 pessoas que moram ali naquelas fazendas. Elas vão só para olhar o gado e correr para trás. Elas chegam ali, numa moto, num carro, pega um cavalo, corre ali, dá uma olhadinha e parece que tem algo lá na cidade que depende dele urgentemente de chegar lá. As esposas não moram mais. Você não consegue um caseiro para morar numa fazenda. Eles vão lá olhar para você, mas morar não. Mas aquelas mulheres que viviam ali, em casas humildes, tudo humilde, elas tinham um amor numa panelinha de ferro, elas tinham um amor no fogãozinho a barro. Dava no sábado à tarde, elas iam lá no mato buscar um barro para passar no fogão. Quantas vezes eu ajudei minha mãe a fazer isso? Barrear o fogão para ele ficar bonito. Chegasse uma visita, ele estava branquinho. Chamava de sabatina o barro, né? E aquele amor, aquelas coisas, aquela simplicidade. Você pergunta assim, aquela mulher, ela feliz com o marido? Claro, aquela mulher ali, cabelinho untado de azeite, penteadinha, escovava os dentes com carvão. Há poucos dias a minha irmã, eu passei para ela lá um vídeo da Colgate. Aí ela disse, eu lembro quando nós escovávamos os dentes com carvão. Meu pai nos ensinava a limpar os dentes com carvão. Então aquilo, você chegasse ali e dissesse assim, ô, Dona Maria, eu estou com um recado aqui, eu conheci um cidadão lá, um homem mais jovem do que o seu, tem algumas coisas boas, tem carro, tem casa boa na cidade. E ele gostou do seu jeito, achou que você é uma esposa muito dedicada, uma mulher muito dedicada. A senhora não gostaria de deixar esse marido seu e ir morar com ele? Ele mandou fazer a proposta. É claro que eu estou fazendo uma suposição, né, irmãos? O que é que aquela mulher diria? Para começar, ela nem dava essa chance. Mas o que é que ela diria? Ela diria, não, você me respeita, porque eu sou feliz com meu marido. Eu amo meu marido. Ele é pobre, ele é humilde, ele é trabalhador na roça.
mas eu não suportaria viver sem ele. Poderia ser um palácio. Agora você pega isso aí, irmãos, aplica o espiritual. Se nós formos ficar muito impressionados com igrejas, até dá mensagem, bonitas, que tem bons cantores, igrejas que dá inveja na gente. Nós ajuntaríamos nossas muquiças, né? Nossas malas e iríamos para lá. Porque você não gostaria de estar numa igreja grande, bonita, com conjunto, com 20 pessoas tocando, conjunto e tantas coisas, mas se Deus tem te colocado numa igreja de 5 membros, você ama aquela igreja e é feliz ali. É feliz ali naquela igreja. Porque na casinha daquela mulher não falta comida. É um franguinho na panela, é um arrozinho branco, é um quiabo, é isso e aquilo, mas não falta comida. Lá na casa do rico, ela iria comer o quê? Uma pizza, eu não sei nem falar o nome desses pratos especiais. Mas ela vai dizer, não, eu sou feliz com aquele alimento que meu marido me dá. Eu sou feliz com ele. Porque quantas pessoas têm saído de distâncias para ir morar em capitais e cidades grandes e chegam lá, faz esfriar na fé. Mas não era para se ficar melhor? Para começar, pessoas que largam a cidade dele, largam a igreja dele, por causa de sujeira, e vai embora para outro lugar, de vida suja, vida errada, ela não está fazendo certo. Porque primeiro tem que procurar a rodia onde quebrou o pote. É aonde se estragou a vida, complicou a vida, põe as coisas em ordem ali, acertam ali, aí depois você pode ir até para os céus, que não vai ter problema. Mas eles dizem assim, aonde leva o ferro, a ferrugem vai atrás. Essa é uma verdade. A fé deles foi colocada em teste. Irmão Brando está falando daqueles 3 jovens. Um dia lá embaixo, uma grande nação, sobre um grande cativeiro, ali havia alguns filhos hebreus que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. E chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão. Porque é assim, irmãos, nós caminhamos com Deus até um certo lugar. Mas vai chegar a um lugar onde nós temos que tomar uma decisão. Você já lembra logo de quem? De Jacó. Ele conseguiu a primogenitura, ele conseguiu a Leia, ele conseguiu a Raquel, ele conseguiu os filhos, ele conseguiu as vacas, o gado do sogro, as ovelhas, riquezas, mas ele tinha que tomar uma decisão lá no Vale do Jaboque. E na hora em que ele chegou ali para tomar aquela decisão, ele fez uma boa decisão. Não deixar Deus enquanto Deus não o abençoasse. Que decisão, que algo precisava de ser feito. Eles tinham a fé deles foi colocada em testes. E quando a sua fé é colocada em teste, então não falha. Não falha. Fica exatamente com o que você crê.
não, olha só, vamos voltar na Escritura, né? Mas aquele que perseverar até o fim está salvo. Ou melhor, será salvo. Aquele que perseverar. Eu quero tomar aqui a mensagem perseverante. Eu sei que o tempo não permite nós lermos tantas coisas boas que temos aqui nesta mensagem. A partir do parágrafo 18, agora, perseverança, conforme o Webster, é uma palavra que é você ser persistente. Persistente. É tentar, 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 tentar. Também significa ser persistente ou tentar atingir um objetivo. Todos nós aqui, irmãos, temos um objetivo. Todos nós. Sermos objetivos. Tentar realizar algo. Tentar fazer algo. Você é persistente quando é persistente. Você é perseverante quando é persistente. Porque se não houver persistência, você desiste. Entenderam que nós não estamos livres de sermos provados, testados? Nós não estamos livres. As pessoas do mundo pensam que crente não pode adoecer, que crente não pode ter problemas em família. Eles foram ao irmão Branham e disseram para ele: olha, eu preciso de falar com você, e é sobre sua família. O irmão Branham disse: não, irmão, eu não quero ouvir isso não, por favor, não quero saber de nada. Um profeta sabia de tudo, ainda mais o pai, não é? Pai, dono da casa, marido. Mas o irmão queria falar com ele. Ele disse: não, eu estava predestinado para passar por isso. Olha, se Deus determinou uma certa coisa para mim, eu vou passar. Agora, há um provérbio que diz que ele não dá frio mais do que o seu cobertor. A lã não pesa o carneiro, diz o provérbio antigo. Deus sabe o que é que Ele pode dar para você, o que é que Ele vai permitir você passar diante da situação que você vai passar. Porque Ele sabe que a sua força, a sua fé vai suportar aquilo. Tem certas coisas que eu vejo determinados irmãos e até amigos, pessoas de fora, passarem na vida, que eu penso comigo, eu não daria conta. Eu não daria conta de passar o que aquele irmão está passando. Deus sabe, porque é Deus que sabe se eu teria condição, fé, para suportar aquilo. Agora, todos os cristãos devem ser persistentes. Olha só, vamos entender bem a gramática aqui. Persistente para ser perseverante. Eles devem ser perseverantes. E a única maneira de você conseguir fazer isto é primeiro ter fé no que está tentando fazer. Eu vou construir uma casa para mim, mas aí eu não creio, porque
que eu ganho não dá, eu estou achando que eu vou ter que gastar esse dinheiro com saúde, com hospital, com isso e aquilo. Você nunca vai construir a sua casa. Então, vamos daqui. É a única maneira de você conseguir fazer isso. É primeiro ter fé no que está tentando fazer. E se não tem fé, você está só fazendo uma tentativa. É por isso que eles desistem na fé, porque foram crentes de tentativas. Então você não pode ser perseverante. Você vê esse exemplo aí até no casamento, irmãos. Eu impressiono com certas moças que apaixonam por um rapaz, e aí vem, às vezes, até o pastor e fala: irmã, quer dizer, Deus está te livrando, porque a moça não está querendo, o rapaz insiste. Aí o pastor fala: ô irmão, Deus está te livrando. Que o pastor não vai falar: ó, esse rapaz não presta, essa moça não presta. É claro, nós não interferimos nisso. Mas aquela moça diz assim: não, eu não importa. Chega a falar para os pais: eu passando uma semana com ele, eu já estou bem. Passando um dia com ele, eu já estou feliz. Então isso é tentativa. O voto é até que a morte os separe. Eu estava ouvindo um flashzinho, um destaque do irmão Brana na mensagem Escolhendo uma Noiva. E o irmão Brana dando esse conselho aos jovens e dizendo: olha, você tem que ter cuidado, porque é até que a morte os separe. Como que então vai ser apenas uma tentativa? Porque o mundo vai ficando de tal maneira comum as coisas, que cumpre o que Jesus disse aqui também: casavam e davam-se em casamento. E irmão Brando disse que casar e dar em casamento é casar e largar e casar de novo. É isso que quer dizer casar e dar-se em casamento. Então não é uma coisa de tentativa. Agora, se um casamento não é uma coisa de tentativa, como se fosse uma coisa insignificante, mas não é insignificante. Porque um casamento errado pode mandar uma pessoa para o inferno. Pode mandar ele para o inferno. Porque a salvação, como nós ouvimos hoje, aquela pergunta feita ao pastor Joaquim, se um eleito se perde, aí ele disse: não, o eleito não perde, só porque ele paga pelos seus erros, aqui ainda na carne. Ele não se perde, ele não vai para o inferno, mas se ele errou, ele vai pagar por aquilo aqui ainda. Então, se ele é um eleito, ele vai sofrer todas as consequências daquele casamento errado. Mas se ele estava apenas pleiteando uma vida eterna no trono branco, ele pode não ser salvo lá por causa do casamento. Não precisa mais do que você saber da história de Acabe e Jezabel, de Herode e Herodias. Mas quando realmente sabe o que é perseverante, então, e homens de todas as eras, já que chegaram a fazer alguma coisa, tiveram fé no que estavam tentando fazer,
foram perseverantes. Nós lemos a Bíblia, irmãos, não é para apenas citar a Bíblia, conhecer a Bíblia como se conhece um livro de história, um livro de geografia, um livro de química, um livro qualquer, até de medicina, de direitos. Não, você lê a Bíblia porque ela vai determinar o seu destino eterno. É por isso que as histórias, mesmo do Velho Testamento, devem ser exemplos para nós. Por exemplo, é como que com quem nós chamamos o pai de nossa nação, George Washington. Ele foi perseverante quando ele tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos e cruzou o Delaware gelado. Era um rio, água congelada. E ele foi perseverante. Não havia nada, seus soldados, metade deles, nem mesmo tinham um sapato nos pés, pés descalços andando no gelo. Seus pés estavam envolvidos em trapos, e o vento estava soprando, mas eles tinham orado a noite toda. Oh, irmãos, a oração. A irmã Crispina, viúva do pastor Otávio, casou-se essa semana, de novo, né? Ela foi para o hospital e tinha que fazer uma cirurgia de risco. Os médicos disseram assim: olha, amanhã cedo, 8 horas, a senhora vai entrar para o centro cirúrgico. Aliás, queria operar ela naquele dia, antes. Ela disse assim: doutor, o senhor me dá uma noite? O senhor me dá uma noite, doutor? Ele disse assim: não, dá, ué, tranquilo. Ela passou a noite inteirinha orando. A irmã Crispina. Como foi de manhã cedo que ela entrou no centro cirúrgico, os médicos não acharam nada nela. Ela já estava perfeitamente curada. Uma noite de oração muda muitas coisas, irmãos. Muda. Não é apenas uma oração de lamúria, de clamor, porque às vezes nós ficamos só lamuriando, só clamando, mendigando, né? A oração do cristão deve ser aquela oração sincera, aquela conversa com Deus de amigo para amigo. Você chega para Ele com o coração aberto, vida acertada, sem raiz de amargura, sem odiar ninguém. Se tem alguém que te odeia, não é culpa sua. Então primeiro você ora por ele, pede a Deus por ele com a alma. Depois você ora, uma oração sincera com Deus. Às vezes não precisa nem uma noite toda. Às vezes em 10 minutos você resolve muitas coisas, dependendo do seu tipo de oração. Olha só, quando um homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. Deus respondeu, pronto. É por isso que eu respeito, como pastor, um jovem, quer seja ele a moça ou o rapaz, que fala assim para mim: pastor, eu orei e Deus determinou no meu coração que eu casasse com tal moça. Pronto, quem sou eu para dizer para ele que não case? Se um irmão vem e diz: pastor, eu orei
Estou orando, já tem dias, já tem anos, já tem meses, já tem horas, para mim fazer uma mudança. Eu estou indo para tal lugar. Irmãos, eu falo com toda sinceridade. Eu me sinto em paz com a mudança daquele irmão. Porque eu tenho que respeitar a oração dele. Eu tenho que respeitar a oração dele. É o que o profeta está dizendo aqui, olha. Quando um homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. Você lembra logo do pigmeu, né? Quando o rei disse para ele assim, olha, você vai lá no general tal e entrega essa carta para ele. Era uma mensagem que ele estava levando. E ele tinha que passar pela área ali de segurança militar para chegar no general. E quando ele foi aproximando aquele homem de pequena estatura, com aquela carta debaixo do braço, foi logo a segurança veio e começou, para rapaz, para aí, espera aí. Ele veio e eles enfiaram a arma no peito dele, ele disse, abre ala porque eu tenho que ir lá no general, eu estou aqui com a mensagem do rei. Soldadinhos faziam continência para o pigmeu. Soldadinhos dobravam. E ele foi passando, porque atrás daquele pequeno homem estava uma ordem do rei. É assim, irmãos, que é com o cristão. Quando um homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. A maioria das pessoas hoje, repetindo o que disse ontem à noite, dizendo que elas têm esperança ao invés de fé. Esperança, se der tudo bem, se não der, tem nada a perder mesmo, né? Você encontra pessoas vindo à plataforma, elas estão só edificadas em esperanças. Vir à plataforma para receber a oração pela cura. Aí vem dizendo assim, eu espero que aquele pastor vai orar por mim, eu vou ficar boa. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tem que haver uma base para soltar um foguete para subir para a lua. Tem que haver uma base para um avião decolar de um aeroporto. Aquilo ali tem base. Para construir um grande prédio tem que haver base. Então nós estamos esperando sermos transformados em um abrir e fechar de olhos. Nós estamos aqui porque cremos na nossa transformação, porque cremos no arrebatamento. E aonde está a nossa base? Você pode dizer assim, a minha base é a mensagem, a minha base é a Bíblia. Mas de que maneira você está sobre esta base? Vocês lembram daquela ponte que o irmão Brana fala? Que o governador daquele estado lá havia consultado todos os engenheiros. E eles iam lá e não conseguiam, eles diziam, não tem jeito, porque embaixo aqui a rocha é muito profunda. Eles estavam pensando em construir a ponte sobre a areia. De repente chegou um engenheiro lá, fez uma pesquisa e fez um desafio.
eu vou construir a ponte. E o profeta disse que ele desceu ali e foi até onde estava a rocha. E ele colocou o alicerce em cima da rocha. E ele construiu a ponte. E ele convidou o prefeito, convidou o governador, convidou todo mundo, muitos caminhões carregados, e disse: agora eu vou provar para vocês que essa ponte não cai. Eu vou ser o primeiro da frente, eu vou desfilar na frente. E ele entrou naquele desfile na frente. A ponte está lá até hoje, quem sabe? Ah, irmãos, é assim que é a nossa fé. Você está sob uma base. É por isso que você não cai. Jesus disse que a casa construída sobre areia, quando vem o vento ela cai, mas a que está sobre a rocha não cai. Aleluia! Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por exemplo, assim, se estou morrendo de fome e um pão custa 25 centavos, esses irão comprar o pão. Agora, quando tenho os 25 centavos na mão, estou simplesmente tão satisfeito como se fosse o pão. Porque custa 25, o que eu tenho que fazer? É só ir na padaria e comprar e comer. Eu já tenho os 25. O que custa a sua cura? Fé. Você já tem fé? Pronto, você já tem a cura. Você vai custar o que o seu arrebatamento? Ah, meu Deus! Eu tenho aprendido esses anos todos com esse profeta, com esta mensagem, com estes pastores, com esses evangelistas, com esses irmãos, anciãos. Eu tenho aprendido com o exemplo de vocês, irmãs e irmãos. Quantas vezes nós nos encorajamos ao ver pessoas superarem, vencerem, alcançarem a bênção de Deus. Quantas vezes nós nos reforçamos, encorajamos. Ah, você já tem os 25 centavos? Então você já está feliz. Ah, isso é até psicológico, né? Você tem os 25 centavos, estava morrendo de fome. E agora você vai sentar, vai conversar um pouquinho. Aí alguém vai, mas você não estava morrendo de fome? Não, daqui um pouco eu vou lá comprar isso. Tranquiliza. Se não tivesse, você ficaria pensando: como que eu vou fazer, meu Deus? Quem que vai me dar esse pão? Eu não compro fiado, ninguém acredita em mim, eu não conheço ninguém, não tem nada. E entra em guerra, e entra em luta, porque não tem, mas já tem. E quando sei no meu coração que aceitei isto, e creio que Deus o deu a mim, e eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé, como se estivesse curado. Olha só o que é a fé, irmãos. Como é que ela age dentro de nós. Você pode estar sentindo ainda a dor, sentindo ainda o problema, sentindo ainda o baque daquela doença, mas você já se porta, já se comporta como quem está sadio. Vocês pensam que no normal eu estaria aqui, nesta hora? No normal não estaria aqui não, irmãos. Eu passei 2 semanas em síndrome de pânico, quase levando à loucura. Eu pegava a Bíblia, hoje mesmo eu peguei a Bíblia aqui para ler um versículo de manhã. Quando eu abri a Bíblia e que li um versículo, eu quase desmaiei lá na mesa. A mente não aceitou mais, não aceitou eu raciocinar
aquele versículo. Eu pensei, onde é que eu vou pregar hoje? De que jeito? Estou tão tranquilo como quando comecei. Aleluia. Do mesmo jeito que quando eu comecei. Graças a Deus. Aleluia. E quando sei no meu coração que aceitei isso, e creio que Deus o deu a mim, eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé, como se estivesse curado. Eu repeti o parágrafo porque ele deve ser bem enraizado dentro de nós. Por quê? Eu vou ser curado de qualquer maneira. Você já declara isto diante da enfermidade, diante do diabo, e o diabo já começa a fugir. A Bíblia não diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós? Vamos dizer comigo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluias! Jesus disse para os discípulos: eu vi ele fugindo de vocês como um raio. Olha quem eram os discípulos, ainda antes do Pentecostes, ordenados por Jesus. Quando eles começaram a pregar naquelas sinagogas, naquelas praças públicas por ali, os demônios fugiam dele como raios. Olha a velocidade de um raio, irmãos. Eu tenho firme fundamento agora mesmo e ninguém pode tirá-lo de mim. Eu sei que está certo e posso ser perseverante com isso. É a convicção, a fé, ela é convicta. Quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, eu tenho tido dezenas de milhares delas, e muitos de vocês são testemunhas, e jamais uma delas falhou. E quando Deus diz qualquer coisa, eu não. Se Ele dissesse, esta noite vá ao cemitério nacional, porque vou ressuscitar George Washington de manhã, eu convidaria o mundo inteiro para ver e observar isto. Vai acontecer. Agora aqui vocês sabem que ele está fazendo uma aplicação. Mas e as profecias dele que já cumpriram todas, que foram profetizadas em 1933? Qual foi a última? Qual foi a última das profecias? Foram dos três ismos: nazismo, fascismo e comunismo. Acabou o fascismo, nazismo e continuou o comunismo. Cumpriu. E ele falou da última, era uma mulher americana sendo eleita como vice ou como presidente. Está fazendo o quê? Um mês? Passou a eleição nos Estados Unidos? Um mês ou pouco mais de um mês. Vocês sabem que a mulher que foi eleita lá, ela é mais relacionada, mais inteligente do que o próprio presidente da República. Ela interage mais do que ele. Foi a última profecia profetizada por William Branham, e ele diz que quando essa última profecia acontecesse, estaria próximo ao rapto. Estaria próximo ao rapto. Aí você pode dizer assim, porque nós queremos ajeitar as coisas, né, irmãos? Eu prefiro ser um fanático do que ser um morno, frio.
Eu não tenho que ser fanático, né? Mas o irmão Branham diz que é preferível ser um fanático do que ser um crente morno. Então é preferível nós jogarmos as coisas e analisarmos isso dessa forma e entendermos que nós chegamos ao fim. A palavra de Deus não pode falhar. Ela nunca falhou e não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, que é falhar. Deus não falha. E Ele não pode falhar. E Deus é a sua palavra. E Ele vela sobre ela para cumprir. Irmãos, nós temos o total direito de usar Isaías 53 para sermos curados, porque Isaías disse: pelas suas pisaduras fomos. Quando a palavra fomos inclui você. Fomos curados. Salmo 103, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Irmão Branham diz assim: olha, o dentista pode arrancar o dente, mas quem vai cicatrizar e fechar o buraco é só Deus. Porque precisam de células, e células é vida. Se o médico cortar a sua barriga para tirar um apêndice, tirar um bebê, se Deus não curar aquilo ali, aquilo nunca fecha. Mas Deus, o próprio Deus, através da vida, Ele cicatriza aquela ferida. Talvez podiam... Deus não falha. Agora, Noé estava vivendo numa era científica quando eles estavam. Talvez podiam alcançar a lua com radar. E Jesus disse que era um dia como este. Mateus 24. Eu quero que vocês notem isso aqui, irmãos. Eu sei que vocês estão cansados, talvez cansados não, mas já ouviram muitos. Que nós estamos vivendo os dias de Noé, no tocante a lavouras, a plantios e a construções. Não existe, eu estou há mais de 6 meses precisando de um pedreiro e não consigo. Você não consegue, você pode colocar os homens, quase todos daqui da cidade, na construção civil, que vai faltar gente. As lavouras estão aí. É plantio de soja, é plantio de milho, é plantio de sei aonde. Só a China já comprou a safra do Brasil com antecedência. Todas essas lavouras que estão plantando aí, é só para tratar de chinês. E agora Hong Kong, Japão e o mundo inteiro estão precisando de alimentos. Dias de Noé. Não tem alimento que dá, não tem boi que dá, não tem carne que dá. Dias de Noé, quanto mais difícil a vida, mais se compram. É um disparo para comprar, encher os supermercados. As pessoas estão abarrotando os supermercados. Criando até uma inflação, porque a lei do mercado é esta. Procura, quanto mais procuram, mais caro vai ficando. Você pensava assim: vai chegar um ponto que ninguém vai dar conta de comprar, o mercado vai virar só
Casarão, né? Ah, casarão. Abriram um grande ali, não está cabendo o povo. Se abrir mais um, não vai caber o povo. Da onde está vindo tanta gente, irmãos? É um mistério ou não é? É um mistério. Você lembra de poucos dias atrás, era a venda. Era a venda do seu Zé, era a venda do baiano, era a venda do fulano. Agora hoje, que diferença? Será que foi gente que aumentou tanto? Será que foi tanto dinheiro que acharam, tanto ouro que acharam, tanto diamante que acharam? Será que todo mundo acertou na quina acumulada? O que está acontecendo com esse mundo, meu Deus? É a palavra, é a profecia, ela tem que cumprir. Tem que cumprir. Agora, se fosse só desse lado bom, de comprar, de comer, de passear, de ir à lua, estaria bem. Mas e as demais profecias? Pestes, aflições, e terremotos, e maremotos, e essas coisas todas. Mas o cristão, ele não é influenciado por nada, irmãos. Nada. Nós estamos tão sólidos, igual aquele navio estava lá ancorado, e os outros afundando, enchendo de água, e o irmão Brana sobrevoando aquilo ali. Ele era um profeta, Deus tinha um propósito, e ele sobrevoando aquilo ali. De repente ele perguntou ao guia: mas espera aí, eu estou vendo tantos enchendo de água e afundando, e aquele lá é o único que não afunda. Ele diz: aquele porque ele tem uma âncora. É a diferença, porque aquele tem uma âncora. Essa é a diferença. Deixa eu só terminar aqui, irmãos, no parágrafo 123, eu gostei disso aqui. Nós estávamos lendo isso aqui em casa, de uma mulher que foi numa reunião do irmão Brana, sobre persistente, para ser perseverante. Agora aqui, há algum tempo atrás, eu acabei de me lembrar, no tabernáculo, eu vejo alguns dos irmãos sentados aqui do tabernáculo, esta noite. Houve uma senhora, eu vou ler mais rápido, para não tomar muito tempo. E eu tinha chegado à igreja. E nós temos quase toda noite, mais ou menos o que temos aqui, é nossa reunião. E deste modo nós estávamos. Eu não estava orando pelos enfermos naquela noite. E uma mulher tinha vindo da Califórnia, a qual tinha um tumor. O tumor em si pesava 50 libras, 23 quilos. Era uma coisa esquisita, né, irmãos? E deste modo eles a tinham na parte de trás, lá no escritório para lá. E assim disseram que não estávamos orando pelos enfermos naquela noite. Estávamos só vindo para falar, porque eu tinha acabado de chegar de um encontro. E quando saí pela porta dos fundos, 2 dos diáconos a tinham puxado ao redor da casa, numa cadeira, e sentado-a junto à porta, e diretamente no chão. E quando eu saí, ela me segurou pela calça quando saía. E ela disse: irmão Brana, a única coisa que eu lhes peço é para impor as mãos sobre mim. Ela disse: meu tumor se irá. E ela estava mais ou menos assim. Dali a cerca de 6 semanas, ela estava numa reunião e levou umas irmãs para entrarem e a examinarem. Ela foi lá para dar o testemunho e levar as irmãs para examinar ela. Sem nenhuma operação. Não tinha cortado, não tinha cicatriz.
Olha, onde foi um tumor de 23 quilos. Não havia nem um pouquinho do tumor em parte alguma. Oh, irmãos, isso é que é persistente. Não era culto de oração pelos enfermos, mas ela chegou ali e foi pedindo, e ele arrastando ela numa cadeira até colocar na saída do profeta. Ele teria passado por ela, mas ela agarrou na calça dele, nas pernas dele, e disse: ponha só a mão sobre mim e o tumor irá. Foi persistente, não importa se não era a noite de orar pelos enfermos, ela foi persistente, ela obteve o que pediu, a fé tinha encontrado seu lugar e teve um ponto de apoio. Olha aí, irmãos, a fé daquela mulher teve um ponto de apoio. Onde que você está apoiado para ser arrebatado? Eu sei que nós somos fracos, eu sei que nós somos humanos, eu sei que muitas pessoas vão mudar completamente só naquela hora mesmo. Nós somos humanos, mas você tem que ter dentro desse relacionamento humano, dentro dessa fraqueza humana, você tem que ter uma base. E aqui, concluindo, o profeta disse, ela tinha, a fé tinha encontrado seu lugar e teve um ponto de apoio. Meus irmãos, pela internet, você tem um ponto de apoio, então apoia-se neste ponto, que é a palavra, que é Deus em sua palavra. Deus em sua palavra não falha, Deus em sua palavra não muda, Ele é imutável em sua palavra. Graças a Deus, vamos orar. Senhor, pela tua graça, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus. Não é porque somos melhor do que ninguém, mas o Senhor nos deu esta graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor mantenha esse ponto de apoio dentro de nós, esta fé alicerçada na sua palavra. Ainda que Satanás ruge como leão, mas ele está derrotado, vencido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Deus continue abençoando a igreja, Deus continue abençoando meus irmãos aí pela internet, todos, até domingo, se Deus permitir. Até domingo, irmãos, despeçam, como o pastor Joaquim diz, né? Levanta a mão para o seu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Até domingo, se Deus permitir. Graças a Deus. Continue às 8 horas da manhã assistindo o culto de oração de Goiânia. Na terça noite, quarta noite, o culto lá com os evangelistas, pregadores da cura divina. Quinta-feira tem culto. Sexta-feira tivemos um culto muito abençoado. Sábado também tem mensagem. E domingo de manhã. Eu estou assim, crendo. Hoje mesmo eu falei para a Raquel. Falei, a igreja toda lá está assistindo essa escola dominical. Se você não pôde assistir de manhã, assista amanhã. Outra hora, não é? Às vezes você teve motivo de não assistir, mas ainda está na internet. Vai com Deus, meu irmão. Deus abençoe, irmão Bolivar, irmão Julimar, irmão Coraci. Continue com vocês, guardando vocês, todos nossos irmãos.
Parece até que estou vendo o céu aberto e o Rei Jesus sentado à destra de Deus Pai, de vestes brancas e semblante reluzente, olhar sincero, meigo puro e atraente. Parece até que estou acima das estrelas, voando livre pelo espaço sideral. Não é um sonho, isto é realidade. Já estou vendo a minha pátria celestial. Já estou vendo pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, assim como Ele é. Seu rosto lindo, gesto meigo e manso, já estou contemplando pelos olhos da fé. Quem sabe este pode ser o último culto, o último hino, dando o último adeus. Darei e partirei cantando para a glória, deixando o mundo para me encontrar com Deus. Quem sabe este pode ser o grande dia, quando o gemido das nações se ouvirá, e em toda parte haverá grande tristeza, pois sua igreja Cristo arrebatará. Já estou vendo pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, assim como Ele é. Seu rosto lindo, gesto meigo e manso, já estou contemplando pelos olhos da fé. Já estou vendo pelos olhos da fé, assim como Ele é. Seu rosto lindo, gesto meigo e manso, já estou contemplando pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé.